Irmãos, que se coloquem de pé para darmos início ao nosso maravilhoso culto. Entrarmos agora naquele momento em uma oração silenciosa, uma oração que é entre você e Deus, o seu Pai. Logo após essa oração, em silêncio, temos a nossa oração pastoral para sim darmos início ao nosso culto. Deus Santo Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti, Pai amado, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos em Tua casa, de poder, ó Deus, bendizer o Teu nome, exaltar o Senhor, pois só o Senhor é Deus. Suplicamos também, Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha aos nossos corações e nossas mentes, ó Pai, transformando aquilo, ó Deus, que não agrada ao Senhor, nos dando, ó Pai, a alegria, a certeza de quem nós somos, filhos, ó Pai, salvos pela graça. Por isso pedimos, Pai, no nome de Jesus, se há alguém, ó Deus, entre nós, que não tenha convicção da salvação, que hoje seja o dia aceitável do Senhor. Que esse culto, ó Deus, seja a manifestação da Tua glória, a revelação, ó Pai, daquilo que o Senhor é, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus, ó Pai, que dá a oportunidade a todo aquele que crê, viver, ó Deus, a paz e a alegria, de ter a certeza que logo estaremos com o Senhor. Peço, Pai, no nome de Jesus, nos capacita. Abençoe, ó Deus, o João na direção do culto. Abençoe, Pai amado, o ministério de louvor. E todos nós, ó Pai, e na pregação da Tua palavra, que a mesma venha ao encontro dos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Posso louvar o nosso Deus. Amém. Ministério de louvor aqui à frente, por favor. Confesse ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe o tesouro maior terá. Como está a nossa live aí? Está rolando o áudio? Está tudo certinho?
E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Louvado é nosso Deus. Veja a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim. Brilha em mim. Brilha, Jesus. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, vai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, construir sempre a tua história, brilha em mim. Brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, vai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Amém. Louvado é nosso Deus. João? Vem, Senhor Jesus, ordena que haja luz em nós. Amém. Agora eu vou fazer uma breve leitura bíblica. Pedir aos irmãos que têm Bíblia, pode se assentar, viu, gente? À vontade aí. Não vamos cansar a perna, não. Os irmãos que têm Bíblia, abram no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, e iremos ler do 7 ao 11. Amém?
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém. Só vou também dar uns breves avisos, meus irmãos, para darmos continuidade aos nossos louvores. Quarta-feira temos nosso estudo, nosso culto de autoconfrontação, mas também um estudo de autoconfrontação. Juntamente também ao nosso momento missionário, que é uma bênção ajudar os que ajudam o mundo, estudo de autoconfrontação, que é maravilhoso, você vir tirar uma liçãozinha ali, nem que seja uma mínima lição, levar para a vida, é muito bom. Eu sugiro mesmo que venham, aprendam e voltem para casa com essa lição guardada no coração. Também temos sexta-feira o nosso estudo para os seminaristas, no seminário aqui junto aos alunos, que são eu, a Anissa e a Hanna, mas também temos os nossos ouvintes. Está aberto o convite, pode vir, pode escutar, pode aprender, mas se tiver alguma pergunta, guarde para o final. Temos também o nosso sábado, a nossa oração, às 8 horas, e logo após temos o nosso estudo dos batizandos, se não me engano, às 9h30. Às 9h30, os nossos estudos batizandos. Também é aberto a toda a igreja, quem quiser vir, venham. É um estudo maravilhoso, Mesmo aqueles que já são batizados, que querem reatar esse ensino em mente, venham, é bom demais. E também, domingo, às 9 horas, temos a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, com um jeito diferente. Agora pegamos os seminaristas e colocamos para dar as aulas. Muito bom, gente, vem. E, em seguida, às 8 horas da noite, temos o nosso culto, como aqui estamos. Culto maravilhoso a Deus. Vamos dar uma apresentação, do Ministério de Louvor, um especial, o Ministério de Louvor aqui à frente.
nosso Deus. Nós vamos louvar o Senhor agora. Toda a igreja coloque-se de pé. Também nós vamos louvar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Como falamos sempre aqui na igreja, faça por amor, faça por fidelidade, não por barganha. Se não tem condições, fique em paz diante de Deus. Nosso Deus sabe todas as coisas. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Mais uma vez as aves do céu. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Louvado nosso Deus. Mais doce me deres, segura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora minha salvação
Sou feliz Cante ao Senhor bem alto. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Louvado é nosso Deus. Amém, meus irmãos. Um louvor que serve para um momento feliz, momento triste. Vai aí uma dica, meu irmão. Está passando por uma aflição, está passando por qualquer momento, coloca esse louvor, olha para os céus e anseia a volta de Cristo. Amém? Agora vou passar a palavra aqui por um momento, um momento também mais gostosinho que tem, para ouvirmos a palavra do nosso Senhor Deus. Amém. Abra tua Bíblia. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João. Nós vamos ler o capítulo 17. Evangelho que escreveu João, o capítulo 17. Tudo ok na áudio da live aí? Desculpe estar perguntando, a gente passou tanto problema com essa live aí. Nós vamos ler todo o capítulo 17. A oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. Deixa passar o carro da funerária. Evangelho de João, capítulo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora de glorificar o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existir. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. Guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me destes, e a eles os receberam em ter verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles no mundo estão, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando com eles no mundo, guardávamos em teu nome. Tenho guardado eles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham em mim
alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não são do mundo como não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E porque eles me santificou, a mim santifico, mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, é em mim, e eu em ti, e também esses sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que em mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que o tens me amado, e eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles sejam comigo, para que vejam a minha glória, que me destes, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, que o teu amor que me destes tem amado seja neles, e eu neles também esteja. Esta é a oração mais importante da Bíblia. Embora todos conhecemos a oração do Pai Nosso, a qual Jesus Cristo ora, ensinando-nos o modelo de oração, mas essa é a oração que Cristo, Ele faz em favor dos discípulos, e faz em meu e em seu favor. João leu aqui, João 16, de 7 a 11, no contexto em que Jesus Cristo diz: eu estou indo para o Pai. Automaticamente, ao ouvir que Jesus Cristo ia, eles se entristeceram. Mas Jesus diz: vejo que o teu semblante entristeceu, mas logo se alegrarão, porque se eu não for, o Espírito de Deus não virá sobre vós. E quando eu for, então ele virá. Eu concluí essa leitura desse livro, Louco Amor, de Francis Chan. Francis Chan faz uma afirmação diante desse mesmo texto. Texto do capítulo 16, onde ele diz: o Espírito de Deus precisava vir, para que de fato, todo aquele que crê em Cristo tenha em si a primazia do amor de Deus, tenha a revelação do amor perfeito de Deus. Nós somos preparados por Deus, pela pessoa de Cristo na cruz, mas fomos separados e selados por Deus, na pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Francis Chan diz: sabendo que Deus nos chamou para viver uma maneira fiel e dedicada diante dele, pelo poder do Espírito Santo, você precisa entender que só pode pôr em prática a vida diária o amor que tem obediência ao Senhor que o quer que você faça. Há um tempo fiquei sabendo que um homem ouviu uma pregação minha em 1 Coríntios 15, 19 a 20, que diz: se somente para essa vida que temos a esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa alegria é perfeita, ela se completa. Então ele diz: aquele homem estava convencido de que, considerando que Jesus estava mesmo vivo, a primeira afirmação e lição que nós tínhamos aqui para nós. Nós cremos que o Cristo, que diz para aqueles discípulos, olhou para o céu dizendo: eu vou para o Pai, e lá intercederei por vocês. O Pai, aquele que decretou que todo aquele que está em mim precisa ser selado pelo Espírito Santo. Então ele diz, esse homem entende isso, ele diz: é necessário viver com ele. Por essa razão me pergunto: o que faço eu por Cristo? O que faço eu em favor daquele que eu diz acreditar ser o Filho de Deus? E ele faz a pergunta: se isso é verdade em minha vida, como eu desejo estar no dia que o Senhor voltar. Ele diz: promovo então mudanças em minha vida drástica, a ponto de que serei até crucificado pelos meus, pois deixo toda a minha vida em favor do Evangelho. Esse homem se tornou então um pregador da palavra do Senhor. Passou a sua vida
os últimos instantes da sua vida, anunciando o evangelho de Jesus. E aí ele conclui o seu livro dizendo: viva a vida, para a qual aquele que criou e capacitou por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, ele te criou, te justificou e te capacitou a viver segundo a luz do Espírito Santo. Faça isso com seus amigos, familiares, cônjuges, filhos, amigos, vizinhos, mesmo com pessoas estranhas. Assim como Paulo, que você seja capaz de dizer, ao fim da tua vida: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Como nós queremos ser encontrados pelo Senhor quando Ele vier? A afirmação que Jesus Cristo faz a seus discípulos: eu vou, não os deixarei só. E isso, Deus exige de nós uma vida prática de transformação diante de que nós somos. Em 2007, falei isso, acho que quarta-feira ou sexta-feira, não lembro. Quarta-feira. 2007, 3 homens se converteram na Turquia. Antes, na verdade, eles se converteram, passaram alguns anos lutando para conseguir uma Bíblia traduzida em sua própria língua. E quando eles conseguiram a primeira, eles automaticamente se sentiram impelidos a fazer isso em favor dos outros. Então eles montaram uma biblioteca na cidade, dentro de uma casa escondida. Desliga para mim. Quando eles fizeram isso, pessoas começaram a vir atrás deles, querendo uma cópia da palavra, querendo uma cópia da Bíblia. Então esses homens começaram dia após dia passar toda a tua vida em favor de escrever a Bíblia na língua turca. Mas eles estavam tão motivados por fazer a obra do Senhor que se desligaram e se descuidaram do que o diabo poderia fazer na vida de outras pessoas para atacá-los. Então, em 2007, a CBNN e tantos outros jornais anunciaram que esses 3 homens tiveram a sua biblioteca, a sua casa invadida. E esses homens que chegaram, os 5 homens que chegaram, falaram para eles o seguinte: se você negar a Cristo, nós deixamos você viver. Se vocês aceitarem queimar a Bíblia, nós deixamos vocês viverem. E um diz para o outro: não neguem a vossa fé. Não neguem a vossa fé. E eles gritavam tanto isso que os vizinhos começaram a ouvir que tinha algo errado. Então alguém chamou a polícia. E quando aqueles homens ouviram o som do carro da polícia, eles cortaram o pescoço dos 3. Um dos 3 ficou vivo ainda por algumas horas. E a última palavra que ele conseguiu dizer foi: só queriam que nós negássemos o Cristo. Então esse homem morreu. E na mesma entrevista, diz que um menino de 7 anos, filho desse último homem, ele falava o seguinte: por que vocês estão chorando? Eu não me entendo. Vocês estão tristes por causa do meu pai? O meu pai nesse momento é a pessoa mais feliz que pode existir nesse universo. Porque ele diz para mim que o céu é o melhor lugar. O céu é o lugar onde nós encontraremos o Senhor, o nosso Salvador. Então não chorem por ele, se alegrem, porque ele não perdeu a fé no Cristo. E aí em 2014, o mesmo jornal publicou que aqueles 5 homens foram soltos. Não foram condenados. Com a seguinte justificativa: eles estavam em defesa daquilo que eles também professavam como sendo a fé verdadeira. O que deu liberdade para tantas outras mortes, como aconteceu alguns meses atrás. Irmãos da nossa igreja tendo seus filhos presos por conta do Evangelho. Então faz sentido você ler toda a oração sacerdotal de Jesus, entender porque Jesus Cristo diz: Pai, assim como eu não sou deste mundo, eu oro por eles, porque eles também não são deste mundo. Os livre
do mal. Livrar do mal, a qual Jesus Cristo diz, não é livrar do mal da vida. Da mesma maneira, quando a oração é que ele fala que o mal procura nos tragar, é Jesus Cristo dizendo: Pai, livra-os do maligno, livra-os do tentador, livra-os, ó Deus, daquele que pode tentar tirar a fé, a alegria, a certeza de viver para o Senhor. Então, uma oração em favor de todos os discípulos, inclusive a nossa geração. Cada crente sabe que está no meio de uma batalha, e como falei aqui há algumas semanas, uma batalha que traz consigo 3 inimigos: a carne, o mundo e o próprio Satanás. E cada um desses inimigos tem que ser analisados e lutados pontualmente, um contra um. Eu sei que eu preciso vencer este mundo. Eu preciso vencer os anseios da minha velha natureza. E preciso vencer as astúcias ciladas do inimigo. Então eu quero trazer alguns pontos. Primeiro, a descrição bíblica para o mundo. Quando a Bíblia diz em mundo, não ameis o mundo nem no que o mundo há, é uma referência de um sistema do mundo, os prazeres desse mundo, aquilo que é contrário aos princípios cristãos, ou contrário à ética, moral, o caráter do próprio Deus. Mas também a Bíblia descreve que o mundo são as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um Deus que ama o mundo, ama as pessoas, mas não ama o sistema do mundo, um sistema que leva a corromper cada vez mais a humanidade. Mas o mundo que tem por fonte de origem toda a sua maldade na pessoa de Satanás. Efésios 2 e 3 diz: nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Satanás, entre os quais também fomos nós, andamos em outrora. Ele diz, segundo as inclinações da carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais são. Então Cristo descreve um mundo que são pessoas que são conduzidas por Satanás, conduzidas pelos anseios do coração, naquilo que diz o poder, a riqueza, a sexualidade, tudo que opera contra a vontade de Deus para a vida de santificação. E esses versos nos ensinam como a cultura pecaminosa, ela quer dia após dia tirar você do centro da verdade. E qual é o centro da verdade? A pessoa do nosso Senhor Jesus. Jesus na cruz, ele fala a sua última palavra. Está consumado. Mas pastor, tem 2 palavras aí. No grego, tetelestai, uma única palavra. Está consumado. No grego, essa afirmação tetelestai, ela tinha 3 implicações para a vida das pessoas. Uma muito prática no dia a dia, do menino que obedecia o pai. O pai falava assim: menino, você vai carpir a roça hoje. Ele terminava, chegava o pai e falava assim: pai, tetelestai. Está pronto, já fiz. Terminei a obra que o Senhor me deu a fazer. Tetelestai, concluí a obra. É Cristo na cruz dizendo: pai, tu me destes uma obra. E eu perfeitamente a concluí. Tetelestai. Mas também, tetelestai, no grego, para a aplicação daqueles dias, era uma pessoa que tinha uma dívida com a sociedade, ou até mesmo com outras pessoas. Como lá em Apocalipse diz: te darei uma pedra branca com um novo nome, escrito atrás dela, tetelestai. Está pago. Não tem mais dívida a ser paga. É Cristo dizendo: o escrito de dívida que era contra nós, eu paguei. É Cristo dizendo: tetelestai, para a sua dívida, para o seu pecado, para aquilo que te separa do amor de Deus. É Cristo dizendo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo diz na cruz: está pago, tetelestai. Mas também numa outra afirmação, tetelestai é para aquela pessoa que comprava uma casa, um terreno, e negociava boca a boca com uma pessoa: olha, eu vou te pagar em 3 anos. Eu vou plantar, vou colher, vou vender e vou te pagar a cada
estação, a cada colheita. E no final, quando a dívida era paga, aquele homem recebia um documento e que atrás tinha que ter um carimbo de algum magistrado da cidade, escrito Tetelestai, a casa é sua. Jesus Cristo diz em João 14, não se turbe o teu coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou ter dito, vou lhes preparar lugar. Porque quando eu for e vier, preparei lugar, porque para onde eu for, quero que vá vocês também. É Cristo dizendo que você é a habitação do Espírito Santo. Porque Cristo pagou a tua casa e diz, você agora é morada do Espírito Santo. Recebe a carta, recebe o documento. É tua esta casa, a qual Deus preparou para a morada própria dele. Então creia no Evangelho. Quando Deus diz que todos nós precisamos receber o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. É Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, tome posse da tua fé. Não só tome posse, mas viva a tua fé. Proclame ela ao mundo, para que todos saibam quem é o Cristo. Quem é o Cristo que tirou você do lamaçal do pecado. É Paulo dizendo, viva o Evangelho. Creia no Evangelho e saiba que só Deus pode mudar tudo aquilo que o ser humano sequer, nem com a tua vida, pode fazer um sacrifício a Deus. Segundo, o caráter do mundo é um mundo egoísta. Um mundo que é transitório, um mundo que não tem o conhecimento de Deus, um mundo que é basicamente suas obras transformadas em más. Aí João, falamos isso aqui ontem de manhã, devocional de sábado de manhã. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, se o mundo é também pessoas ao qual Deus ama, o mundo descrito por Cristo e por João, também é um lugar onde a maldade impera. Onde as pessoas querem contradizer você, dizendo o que é certo e o que não é certo. Relativizando aquilo que é a verdade absoluta de Deus, a pessoa de Cristo. Porque não pense você que porque o mundo faz, todo mundo faz, deixa de ser pecado. É comum, pastor, mas é pecado. Mas todo mundo faz, mas é pecado. Mas é bom. Se for contrário à vontade de Deus, é pecado. A característica central do mundo é seu ódio pelo próprio Senhor Jesus. E aí uma pergunta que Francis Chan faz. O mundo tem te odiado? Pessoas têm ficado tristes com você por conta da tua fé? Pessoas têm sido contrariadas pela pregação da tua vida? Você já foi difamado por conta do Evangelho? Já chamaram você de qualquer apelido desses que eles menosprezam os crentes? Porque se você não foi ainda, Francis Chan fala, você é mesmo cristão? Como Cristo ordena que todos nós sejamos? Porque aqueles que amam o mundo, odeiam os que não são do mundo. Jesus Cristo diz aqui, em João capítulo 17, como nós lemos, ele fala para nós, no verso 14, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo te odiou. Se não te odiou, ainda vai te odiar. E saiba de uma coisa, aquilo que aconteceu em 2007, aquilo que aconteceu em 2018, aquilo que aconteceu no ano passado, pessoas que morreram em praças públicas, pelo nome de Cristo, isso vai aumentar dia após dia. Uma vez perguntaram para um pastor, não me lembro o nome, nem quem contou, falou assim, pastor, se aumentar a perseguição, aumenta a fé da igreja? Ele diz, não. Se aumentar a fé da igreja, aumenta a perseguição contra a igreja. Se a igreja crescer em fé, ela vai ver que as pessoas vão se incomodar com a santificação das suas almas. Jesus Cristo diz para nós, no verso 17, Pai, santifica-os na verdade.
porque a tua palavra é a verdade. É uma santificação que tem um progresso. Eu não sou a mesma pessoa que eu era o ano passado, e nem posso ser. Eu tenho que ter princípios cada vez mais elevados, segundo a pessoa de Deus, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, que descreve para nós o seu caráter, dizendo: sede santos, porque o vosso Pai é santo. E assim como eu sou santo, Pai, santifica-os na tua verdade. Nós temos o exemplo a qual Cristo viveu, assim como nós nessa terra. O diabo tentou a Cristo, lançando a ele as coisas desse mundo, as paixões da carne, os desejos da carne. Alguém com 40 dias sem comer recebe a proposta: transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem não crê na palavra, quem não vive na palavra, como pode vencer o diabo? O diabo então lança Jesus Cristo no pináculo do templo e diz assim: Senhor, Jesus, chama de Senhor não, lança-te daqui, porque a tua palavra diz que se tu se lançares, Deus dará ordem aos teus anjos para que você não caia. Jesus Cristo diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E a última ação que o diabo tenta fazer na pessoa de Cristo é o que ele tem feito e ganhado muitas batalhas no dia de hoje. Se prostrares, me adorares, tudo te dou. Quantas são as pessoas que têm adorado as coisas do mundo, que têm adorado o diabo? E não pense você que você está fazendo isso consciente, ou as pessoas fazem isso consciente. O diabo não entra quebrando porta de ninguém. Ele entra na sutileza. Ele entra com mansidão. Ele entra parecendo um anjo de luz. Ele entra oferecendo aquilo que você anseia. Então a oração de Cristo a nosso favor é: Pai, livre-os do maligno. São duas as petições que Cristo faz em nosso favor. A primeira petição que ele faz em nosso favor, ele vai dizer: Pai, livre-os do mal, livre do diabo, livre de Satanás, livre desse pensamento corrompido, livre da influência, ó Deus, das tentações que podem fazer cada um deles pecar. E aí a segunda petição que ele faz é: Pai, santifica-os na verdade. É Jesus Cristo dizendo: Pai, dê a eles clareza, entendimento da palavra, dê a eles iluminação do teu Santo Espírito. Porque sabe o que o diabo quer fazer? O diabo quer chegar a você com aquilo que você deseja, precisa até. Quem não precisa de um dinheiro aqui? Se você falar: não, ó, eu estou santo aqui, pastor, quer dinheiro não. Isso é mentiroso. O diabo chega oferecendo aquilo que todo mundo quer. Né? Eu falei aqui atrás hoje assim: você para de falar a tua história que eu vou falar hoje lá e vai falar que eu estou pregando em cima do que você está dizendo. Fala mais não. Quem é a mulher solteira hoje, que tem mais quem tem filho, que não quer um marido bonito, responsável, que cuida, que zela pela vida? O diabo vai te atrair naquilo que você precisa. E você ser capaz de dizer: Senhor, eu só quero alguém que seja temente ao Senhor. É onde está o princípio da tua vida. Tu crê em Cristo como o Senhor da tua vida? Quais são os princípios? Qual é a maneira que você quer ser encontrado quando Jesus chegar? Porque Deus tem nos deixado então neste mundo? Se Jesus Cristo diz que nós não somos desse mundo. Jesus Cristo fala isso por 3 vezes. Pai, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Pai, livre-os do mundo, porque eles não são do mundo. Pai, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Mas Cristo dá a nós essa resposta. E assim como o Senhor me enviou, eu envio a eles. Cristo nos deu uma ordem: viva o Evangelho. Lá no verso 21. O 20.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que crerão futuro, lá na frente, 2020, lá em Tacarambi, aqueles que crerão no Evangelho. Eu rogo por eles, para que todos eles sejam um, para que, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Qual é então a ordem de Cristo? Pai, tu me enviou, eu fiz a obra, tetelestai, está feito, está pago, a casa está pronta. Agora esses que preparei, eu peço, Senhor, santifica na verdade, para que o mundo creia que eles são um conosco. A referência de Cristo, para quem realmente entende o Evangelho, é aquele que anseia anunciar o Evangelho ao perdido. É dizer para o perdido, não há salvação em outro lugar que não seja em Cristo nosso Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho, ela é simples e prática. Todo aquele que nele crê, tem vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Tem dificuldade de entender isso aí? Quem crê no Evangelho, sabe quem realmente é o Senhor a qual os apóstolos pregaram, a qual a igreja primitiva entregou a vida, a qual tantos cristãos foram martirizados. E mesmo esses que morreram por Cristo jamais ousaram a dizer, olha, foi porque eu morri que você ouviu do Evangelho. Olha, foi pela minha perseguição que chegou a você o Evangelho. Todos, um após um, disseram, o Evangelho é Cristo. Como Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O grego é o gentio, é aquele que não nasceu dentro de Israel. Todo aquele que crê tem direito de receber o nome de filho de Deus. Então Deus quer que você saiba que Deus permite que você viva nessa terra para ser um exemplo fiel da palavra dele. Para que você entenda que existe bem e mal. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então Deus quer que nós saibamos que devemos distinguir as coisas, o certo do errado. Como Tiago diz, vencer as tribulações e tentações, sabendo que muitas delas podem vir pelo inimigo. Então ele diz, sujeitai-vos, pois, tanto a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus quer que nós vivamos aqui com a plena consciência, que há uma batalha espiritual, dia após dia, incessantemente o diabo vai querer fazer você relativizar a verdade, distorcer aquilo que é de Deus. Como estudamos hoje aqui na escola dominical, a Anissa leu o texto de Romanos 1, 25. Porque os homens transformaram a verdade de Deus em mentira, fizeram para si ídolos, segundo os seus corações, aves, répteis, pessoas que já morreram, pessoas que estão nos céus, pessoas que estão debaixo da terra. Os homens se deixaram levar pelos anseios do seu coração. Então Cristo diz, arrependa e creia no Evangelho. Viva o Evangelho na consciência de que Deus é o Deus Todo-Poderoso que te tirou do lamaçal do pecado. Não para viver tão somente alguém que está indo para o céu, mas como alguém que vive uma vida eterna neste mundo. Alguém que sabe como deve viver neste mundo. Então a palavra de Deus, ela descreve para nós, como João diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Deixe o mundo e as suas coisas. Como falamos, um mundo, uma vida que é tão curta, que é tão sofrida, que é tão incerta. A única certeza que você pode encontrar, pode ter certeza disso, absoluta que eu vou dizer, é na pessoa de Jesus. É a verdade que só Cristo pode fazer na tua vida. É uma plena consciência de que sem Deus
nada nós somos. E para concluir, o Senhor Jesus ora para que o crente seja cada vez mais santificado, mais ainda neste mundo. Não que Deus nos leve para uma plena santificação, mas que para que neste mundo nós sejamos dia após dia, certo de que estamos ligados nele. Assim como ele diz lá, abre tua Bíblia, em Hebreus 10. Passa um pouquinho para frente aí. Hebreus, capítulo 10, os versos 10 a 14. A palavra de Deus diz assim a nós: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez, pelo sacrifício de Jesus feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, este está sentado à destra de Deus Pai. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por debaixo dos teus pés, porque há uma só oblação, sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É Jesus Cristo dizendo: não há outro meio de uma santificação se não for primeiro por um arrependimento, reconhecendo que Cristo fez o sacrifício perfeito, que somente o sacrifício de Cristo na cruz nos conduz a uma nova vida, a uma consciência de que somente nele nós temos a paz que o mundo tanto espera. Hoje o mundo oferece tanto paz e alegria, mas em coisas perecíveis. Mas Cristo diz: a paz que eu dou, o mundo não pode dar. Romanos 6, abre lá Romanos 6, volta mais um pouquinho. Através da comunhão com o Espírito Santo, nós aprendemos a fazer escolhas baseadas na fé, esperando uma vida cada vez mais na dependência de Deus. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, do capítulo 6, do verso 17 adiante, dizendo assim: mas a graça a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração, de forma à doutrina que fossem entregues, libertos foram do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentai vossos corpos aos membros para servir a imundície, a maldade, e assim apresentai agora vossos membros para serem servos da justiça, para a santificação. Buscar a santificação, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Pastor, então quer dizer então que todo mundo é santo? Todo mundo é santo. É isso que o povo fala? Usa um palavrão feio ainda, né? A Bíblia fala que nós não somos santos por nós mesmos. Cristo que nos santificou, mas nos santificou numa santificação progressiva, numa dependência total e plena do Espírito Santo. E Cristo nos deu o selo, o penhor da promessa, quando Ele morreu na cruz. Então, quando uma casa recebe uma nova transformação, ela dificilmente quer voltar a ser como era antes. E essa é a função do Espírito Santo, como o João leu hoje. João 16, os versos 8 e 9. Abre lá, volta lá em João. João 16, os versos 8 e 9. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. A ação do Espírito Santo é revelar quem realmente é de Deus e revelar quem não é, a condição de pecador. Mas para isso, como Paulo diz, todos pecaram, separados são da glória de Deus. A necessidade do ser humano se arrepender, reconhecer esse pecado, para então receber a justificação pelo sangue de Jesus. Deus nos oferece uma certeza de ser levado a uma vida guiado pelo seu poder. João,
no verso 20 a 21 do capítulo 17. A oração de Jesus Cristo, ele diz: rogo não somente por esses, mas também por aqueles que crerão na tua palavra, para que todos sejam um, ó Pai, como és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. É Jesus Cristo dizendo que aquele que está nele está em Deus. E a resposta de Jesus, em João 14: como tu me pedes para ver a Deus? Estás comigo há tanto tempo, não viu a Deus? Aquele que me vê, vê o Pai. Então saiba que para você ter um encontro com Deus, você precisa primeiro encontrar-se com Jesus, ter uma vida transformada, selada pelo poder do Espírito Santo e viver uma vida de fé, esperança e amor, na convicção de que breve o Senhor voltará. Deixa eu lhes dar uma informação muito importante. Sexta-feira à noite, um rabino, já falei isso umas 2 aqui na igreja, um rabino extremamente importante no meio judaico, ele fez a seguinte declaração: até o mês de setembro do ano que vem, será manifesto o Messias. Nós não estamos aqui dizendo que Jesus vai voltar em setembro. Não pense isso, pelo amor de Deus. Mas os judeus não creram em Cristo. Eles não esperam a volta de Jesus. Eles esperam a primeira vinda, a qual a Bíblia descreve ser a ação do anticristo. E se isso realmente se confirmar, saiba que, como a palavra de Deus diz em tantos outros textos, a hora do Senhor vem e todos nós estaremos frente a frente com Deus. Todo joelho se dobrará. Como está a tua vida? Como está a tua vida? Baixa a tua cabeça. Quero fazer um momento de reflexão com você nesse momento. Você realmente entendeu o que é o Evangelho? Você realmente entendeu que Cristo diz que sem Ele ninguém pode ir aos céus? A mensagem do Senhor veio ao teu encontro, dizendo a você quem você realmente é. Porque Jesus Cristo diz: aquele que está em mim tem a vida eterna. Nesse momento eu quero pedir a você, se você quer entregar tua vida a Jesus Cristo, dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo. Eu confesso o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu quero, Pai amado, que o Senhor me cele com o Teu Santo Espírito, que o penhor da Tua promessa, que a Tua palavra se cumpra na minha vida, e que eu seja hoje uma nova pessoa, que eu receba, ó Deus, este novo nascimento. Só eu estou olhando. Levanta a tua mão se você quer entregar a tua vida a Jesus. Eu vou orar por você. Amém, Senhor. Amém. Levante tua mão. Não perca a oportunidade de dizer a Cristo: eu entrego minha vida em tuas mãos, Pai. Eu sei que só o Senhor é Deus. Levanta a tua mão. Entrega a tua vida a Cristo hoje. Amém. Amém, Pai amado. Agora, se você está aqui como crente, salvo em Jesus, e precisa de um renovo, Senhor, vem sobre a minha vida, santificando, transformando a minha mente e o meu coração. Se essa é a tua oração, levante tua mão que eu vou orar também por você. Amém, Pai. Levanta a tua mão. Senhor, consagra a minha vida. Ó Deus, tire de mim aquilo que não agrada ao Senhor. Amém, Pai amado. Amém. Amém. Amém, Senhor. Deus sabe do teu coração. Deus sabe dos teus pensamentos. Por isso creia que Ele está aqui hoje, olhando para você e dizendo: bendito de meu Pai, bendito de meu Pai, hoje eu faço você uma nova criatura. Pai Santo, nós agradecemos a Ti, ó Deus. Agradecemos pela Tua palavra. Por esse culto, ó Deus, que o Senhor nos concedeu o privilégio de cultuarmos ao Senhor, de adorar ao Senhor, exaltar o Teu nome. E, ó Deus, nós queremos suplicar em favor das mãos que levantaram, ó Deus, entregando a vida a Cristo. Entregando a vida, ó Deus,
de uma maneira plena e completa. Que o Senhor faça hoje, ó Deus, uma transformação, um novo nascimento. Dê uma convicção de que agora é teu filho, é tua filha, é tua serva. E que possam viver, ó Deus, em novidade de vida. Um novo caráter, uma nova mente. Ó Deus, eu oro também em favor, ó Deus, daqueles que pedem consagração, ó Deus, uma santificação. Ó Deus, que o Senhor dê força dia após dia a vencer as tentações, ó Pai. Ó Pai, venha sobre a tua igreja. Ó Deus, venha sobre todos nós, nos dando, Pai amado, uma consciência plena de que o Senhor é Deus, que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Haja, ó Deus, em favor da tua igreja, para que nós sejamos testemunhas fiéis da tua palavra. Que aonde nós formos, ó Deus, o Senhor esteja conosco e as portas do inferno sejam destruídas. Nós oramos, Pai, confiados em Ti, no poder da Tua palavra e em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a você que assistiu, a você que está aqui conosco. Que a graça do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus recaia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Coração silenciosa, estamos despedidos.